compra de órgão público hoje, pela União e pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, deve-se seguir licitação. É o caso, como a gente tem alguns órgãos públicos aí, que às vezes não conseguem nem comprar água, porque tem que fazer licitação também para comprar água. Então, o que o pessoal faz? Normalmente, os servidores pegam, entre uma vaquinha, entre eles racham para comprar água para o seu departamento. Por quê? Porque eles têm que fazer uma licitação. E para um produto tão barato, não vale a pena todo o desprendimento burocrático que isso gera, tá? Vamos passar aqui. Nas licitações, a gente tem várias modalidades também. Aqui a gente vai entrar um pouquinho, para quem não conhece muito as licitações, as modalidades de compra que o governo dispõe para fazer aquisições públicas, tá? Então, a gente vai ter o quê? Pregões, a gente vai ter o eletrônico e o presencial. O eletrônico sendo regido pela Lei 8666, pelo Decreto 3.555 de 2000, é um decreto exclusivamente sobre pregões, tá? E a Lei 10.520. O pregão presencial, ele vai estar regido também pela Lei 8666, pela Lei 10.520, pelo Decreto 3.555 já não, porque esse visa somente o eletrônico, mas pelo Decreto 5.450, que rege especificadamente sobre pregões presenciais. Então, qualquer dúvida que o licitante venha a ter, o órgão me atrasou 40 dias, ele pode fazer isso no pagamento? Se é o pregão presencial, você vai ver aqui no decreto. Ali diz as obrigações do órgão. Ou você vai ver na lei, que rege os dois. Ali também vai estar linkado isso. Se é um eletrônico, você vai ver na lei 8666, você vai ver na 10.520 e você vai ver também no decreto 3.555. Então, assim, qualquer dúvida que o fornecedor tem a nível de licitação, ali dentro a gente tira todas. E a gente sabe como embasar alguma coisa caso a gente queira questionar alguma atitude, alguma ação de um órgão público. Minha proposta foi desclassificada porque a especificação estava XYZ. A minha estava WXYZ. Se a minha tinha mais, eles não podem desclassificar. E isso está ali no decreto. Se a minha tinha menos, podem desclassificar. E isso também está ali no decreto. Modalidades. A gente vai ter daí as modalidades de licitação. Dispensa de licitação, carta convite, tomada de preços, concorrência, concurso, leilão e inexigibilidade. Eu vou explicar cada uma dessas agora, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como são essas formas de compra, tá? Dispensa de licitação. Segundo a Lei 8666, no artigo 24, ela traz o conceito de dispensa sendo um processo de licitação onde a administração pública tem o objetivo de dispensar o uso das modalidades legais de licitação pública devidamente motivada. O que significa isso? Um órgão público pode comprar algum material, bem ou serviço sem o uso de uma licitação, usando a dispensa. Só que essa dispensa, ela tem que ser justificada também. Ela serve para as contratações de valor pequeno, ou seja, contratações emergenciais ou não de valor pequeno. Para obras e serviços de engenharia, o governo pode gastar até 15 mil nessas compras. Tá? Para obras e serviços e produtos comuns, até 8 mil. A gente se enquadra aqui, maior parte das revendas. Na parte de fornecimento de produtos, tanto informática, automação e tudo mais. E as revendas que têm CREA, pode conseguir aqui até 15 mil. De repente, fazendo uma licitação de fornecimento de produto, aliado ao serviço de instalação. Aí o governo consegue uma verba maior para gastar naquela licitação, estando dentro da legalidade. Ela acontece quando há ausência de interessados em processo licitatório, tá? Ou quando é uma licitação frustrada, ou quando há comprometimento da segurança nacional. Eu vou explicar cada uma dessas. Ou em situação de emergência ou calamidade pública. Ausência de interessados em processo de licitação. A revenda de vocês foi para uma licitação, vamos ver aí, de impressora não fiscal. Sendo Daruma, Mecaf, Elgin, Epson, que seja. Vocês foram para essa licitação e a especificação do edital mostrava que pedia uma guilhotina com 1.500.000 cortes. E vocês foram o único licitante que foi com essa guilhotina na impressora, que é uma impressora mais cara. Os demais licitantes entraram com guilhotina para 1.800.000 cortes. Para 1 milhão de cortes.
Eles estão atendendo o edital? Não. Só que aí você pegou, você é um fornecedor, e você tem um total de 4 na tua frente. Porém, esses 4 na tua frente, todos estão com essa guilhotina de 1 milhão de cortes, e não 1.500.000 como o órgão pede. Qual que seria o procedimento básico do órgão? O pregoeiro desclassifica esses 4 e chama o 5º, que seria essa revenda de vocês, que tem ali a guilhotina para 1.500.000 cortes. O que acontece? Indo para o 4º, o pregoeiro já vê que não há tanta viabilidade econômica para a licitação. Então ele julga achar melhor cancelar aquele pregão, ou seja, revogar ele, tá? Ou fracassar, e abrir um novo, para conseguir o melhor preço. Se a revenda é conhecedora do que diz a lei, ou sabe o que ele pode fazer, ela chama o pregoeiro num canto, vê que ele vai fracassar a licitação e diz: senhor pregoeiro, perante a lei 8666, no seu artigo 24 de dispensa de licitação, você está embasado para colocar na tua ata que a licitação foi fracassada ou frustrada. A gente tem como, de repente, negociar o valor que você tem de estimativo e você colocar uma dispensa para essa licitação? Não, não dá. A maior parte dos pregoeiros, se você indaga isso e ele sabe que está respaldado, ele faz. E ele vai te dar o estimativo que ele tem lá. Te dando o estimativo, você vai chegar no preço dele, basta você assinar a proposta naquele pregão presidencial e ele vai te emitir o empenho depois, sem ter que abrir uma nova licitação. E ele consegue comprovar aquilo na sua ata, de que ele usou essa ferramenta para garantir o que está dentro da lei e a aquisição do órgão público, tá? Então isso pode ser feito. Eu fiz uma confusãozinha aqui antes, eu estava falando sobre a ausência de interessados e comecei na licitação frustrada. Então esse caso é de licitação frustrada, tá? A revenda ou licitante pode ofertar ao pregoeiro para que faça uma dispensa de licitação, caso tenha frustração naquela licitação, ao invés de abrir uma nova, tá? E o pregoeiro, escutando normalmente, sabendo que é conhecedor disso, ele pode lavrar isso em ata e emitir um empenho posterior. Ausência de interessados em processo de licitação. Aqui vai acontecer o seguinte: pediu no edital aquela guilhotina para 1.500.000 cortes. Nenhum fornecedor foi só vocês. Isso já aconteceu, eu acho, com algumas revendas daqui, né? Você foi na licitação e não tem nenhum concorrente. Duas coisas o pregoeiro faz: ou ele negocia contigo ou ele cancela. Ih, não veio concorrente, eu vou fechar isso aqui e vou abrir um outro pregão. Ou ele vai e negocia com a revenda para chegar no valor que ela quer. Das duas coisas, se a revenda sabe e o pregoeiro está a fim de repente, cancelar, frustrar a licitação para abrir uma nova e revogar ela, se a revenda chegar no pé de ouvido com o pregoeiro, pedir o preço referencial que ele tem e baixar esse preço normalmente em 5%, ela pode embasar para o pregoeiro, colocar conforme o artigo 24 a dispensa de licitação. Ele pode rubricar, aceitar aquela negociação e aquele preço que a revenda ofertou e emitir empenho posterior depois, desde que obedeça isso aqui, até R$8.000, tá? Então, também é um caso que pode ser usada a dispensa de licitação. Comprometimento da segurança nacional. Isso aqui não é muito usado pelos fornecedores e nem muito trabalhado. Para esse caso aqui, ela não tem esse limite de R$8.000 ou R$15.000. Aqui não tem limite. Não sei se algum de vocês sabe, o presidente Lula está sofrendo um processo civil do Ministério Público contra a pessoa dele. Assim que ele terminar o mandato, ele vai estar dando continuidade no processo pela aquisição de um jato que ele fez pelo governo. Esse jato ele foi comprado na época justificando o comprometimento da segurança nacional, porque, se não me engano, foi na época dos atentados que teve nos Estados Unidos, e ele usou a dispensa de licitação para comprar um jato particular para as viagens, alegando que em viagens coletivas de empresas de voo poderia estar colocando a vida da presidência em risco. Então, foi alegado isso. Só que o Ministério Público acatou uma denúncia anônima e foi atrás, e hoje ele vai responder um processo civil assim que terminar o mandato de presidência. Tá? Então, é um exemplo que é usado o comprometimento da segurança nacional também. Situação de emergência ou calamidade pública. Aqui pode ser usado a licitação. É o caso que está tendo agora. A gente sempre tem no país alguns desastres físicos e ambientais, né? Então, o que acontece?
Para se usar isso